Shalom, queridos. Eu sou Felipe Cunha, estamos no quadro Roche Responde e vamos à sugestão do nosso irmão Joilson Fontes. O irmão Joilson Fontes pediu para mim falar sobre sinagoga de Satanás. Sinagoga, então eu vou mostrar a vocês o que é uma sinagoga. Vai estar passando aqui o que é uma sinagoga. Uma sinagoga tem um púlpito, tem um espaço onde as pessoas sentam. A maioria das vezes a sinagoga, o púlpito é no meio, tá, do espaço. Tá? É um local, espaço que é reservado para a leitura. Existe uma arca onde se guarda o rolo da Torá. Tá? Existe a leitura dos profetas da Torá todos os sábados. O dia principal de se reunir na sinagoga é nos sábados. Mas também há reuniões durante a semana. Sinagoga, então, é um espaço para se reunir. Tá? Simplesmente isso, um local onde se reunir com a finalidade de estudar a Torá, de se orar e até mesmo de louvar. Tá? Então, Joilson, o costume de fazer sinagogas veio após o cativeiro babilônico. Por quê? Quando o povo de Israel conquistou a terra de Canaã, existia o tabernáculo, o Mishkan. Depois, o Davi quis construir o Beit HaMikdash, aí Salomão constrói. Então ficou fixamente, tá, no Monte Moriá o Beit HaMikdash. Então, após a destruição e do povo ir para a Babilônia como cativo, então não tinha mais o templo. Então se começou a se organizar um espaço para se estudar a Torá. Foi nesse tempo de Esdras que Esdras faz a divisão da porção da Torá. Tá? A porção da Torá foi dividida em porções por Esdras. Esdras, segundo a tradição, foi aquele que organizou as porções, tá? Que é lida todos os sábados. Então todos os sábados eles iam nesse espaço que existia, que começou a se chamar sinagoga, casa de reunião ou casa de instrução, tá? Sinagoga é um termo também que vem do grego. Então, casa de oração ou casa de reunião ou assembleia, simplesmente assembleia. O local onde se reúne pessoas com a finalidade de não esquecer a Torá. Nós não temos, naquela época eles pensavam, nós não temos mais o Beit HaMikdash, então vamos nos reunir aonde der para nos reunir. Era feito em cada cidade. O judeu não pode andar mais de 3 quilômetros, tá, no Shabat. Então, a sinagoga era nas próprias cidades. Tá? O local específico, onde havia um responsável, alguém instruído para instruir pessoas. E o sábado, todo mundo descansava, não trabalhava, então eles iam para a sinagoga. Ou, quando era muito distante, eles mesmos se reuniam nos lares. Tá? Porque o Shabat é do lar. O Shabat não foi feito simplesmente para fazer no templo ou na sinagoga. O Shabat é uma reunião familiar, onde o pai da família faz o Shabat com sua família. Tá? Mas isso é para uma outra oportunidade. Então a sinagoga é um local onde se estuda a Torá, é um local onde se louva, é um local onde se ora, para não cair no esquecimento. A Torá foi para isso que foi edificado as sinagogas. E Yeshua ia na sinagoga todos os sábados às 10 horas da manhã. É costume até hoje. Em Israel, em todas as regiões do mundo, tem uma sinagoga. Você vai em Berlim, é a sinagoga. Você vai nos Estados Unidos, é a sinagoga. Então, no mundo todo, no Brasil, há muitas sinagogas. Então, a sinagoga é um local onde os judeus se reuniam para estudar a Torá. Ponto. Agora, da onde vem o termo sinagoga de Satanás? Por que Yeshua falou isso? Porque havia um espaço onde os judeus se reuniam, e os judeus, naquela época de Yeshua, muitos acreditaram, muitos não acreditavam que Yeshua era o Messias. Então houve perseguição contra os messiânicos, judeus messiânicos e os gentios messiânicos. Então houve perseguição. Shaul chega a Paulo, que é conhecido, pedir carta aos sacerdotes para ir na sinagoga. Então, no princípio, tá, da igreja, eles se reuniam na sinagoga e foi lá que Paulo começou a ganhar as primeiras pessoas para o Mashiach. Áquila e Priscila iam na sinagoga, Apolo ia na sinagoga, muitas pessoas iam na sinagoga. Foi de lá, tá, que foi tirado esses personagens bíblicos da sinagoga. Então, o povo, nem todos acreditaram, então aqueles que acreditaram então começaram a se reunir, tá, com o grupo messiânico. Já que na sinagoga eles não quiseram acreditar, muitas sinagogas não acreditavam, já que a sinagoga é patrimônio judaico, então
quem tinha direito de estar na liderança era os judeus. Então os messiânicos saem e vão se reunir nas casas, nos locais onde dá para se reunir. Muito bem. Na época de Yeshua, Esmirna, que é uma cidade, tá? Alguns dizem que Esmirna foi criada após os anos 70. Paulo nunca conheceu a cidade de Esmirna, porque na época dele não existia a comunidade de Esmirna. Alguns dizem que Esmirna é simplesmente uma substituição do nome Éfeso. Eu, particularmente, não acredito. Então o povo, alguns judeus que estavam perseguindo, tá? E que estavam se intitulando judeu, tá? Na realidade, Yeshua está dizendo que muitas pessoas estão se intitulando servos do Criador, mas quem decide e quem diz que é e que não é Ele, tá? Porque as pessoas, para se servirem a Deus, têm que aceitar a vontade e o propósito de Deus. Então, irmão Joilson, o que aconteceu? Yeshua está falando, tá, para pessoas que estavam se titulando servir a Deus, mas no seu propósito e nos frutos não estavam demonstrando isso. Mas nós podemos hoje fazer uma comparação, porque o culto cristão, tá, a sua forma de culto, ela foi tirada desse molde da sinagoga. Os cultos evangélicos cristãos do cristianismo, eles são baseados na sinagoga, na forma de culto da sinagoga. Então o padrão é o mesmo, tá? Só que o dia de culto é diferente, a liturgia é diferente, mas as mesmas coisas existem na sinagoga, existem no templo cristão. Então hoje, o que seria uma sinagoga de Satanás? Sinagoga de Satanás, Satanás quer dizer acusador, perseguidor. Então uma sinagoga de Satanás seria um local de reunião, onde a reunião tem o propósito de lutar contra os propósitos de Deus. Tá? Uma sinagoga de Satanás hoje é um local onde não serve o Messias e, aliás, persegue o Messias. Uma sinagoga de Satanás é alguém que diz ser, mas não é. Nos seus frutos nega o Messias. Porque se você diz que serve a Deus e não aceita os seus princípios, a sua vontade, o seu querer, você na realidade está servindo outro Deus, não o Criador. Então, para se caracterizar um espaço, tá? Porque sinagoga é um espaço, uma assembleia de Satanás, uma reunião de Satanás, é uma reunião de pessoas com o objetivo de fazer a vontade do diabo. Tem muitos locais que as pessoas estão se intitulando servos de Deus, mas na realidade são servos de Satã, porque lutam contra a palavra, luta contra o propósito divino, luta contra os profetas. Tá? Muitos falam, o povo judeu matou os profetas. Yeshua falou que os judeus mataram os profetas, mas os gentios também mataram o Messias no Calvário. Quem matou Yeshua foi os romanos. Tá? E quantos morreram na Inquisição? Então, hoje, para saber o que é uma sinagoga de Satanás, tem que saber o seu propósito, o que é pregado, o que é ensinado, o que é feito, quais são os frutos que aquele local está dando para o reino. Tá? Porque muitos locais pode ter uma placa, pode ter liturgia, pode ter Bíblia. Eu lembro de um rei chamado Ptolomeu que pediu uma tradução da lei de Moisés que ele queria conhecer. Esse rei, Ptolomeu, foi por causa dele que apareceu a Septuaginta. Tá? Ptolomeu não servia ao Criador, mas ele tinha em mãos uma Torá, escrita em grego, mas tinha. Então, o fato de ter Bíblia, o fato de ter, tá, uma liturgia não demonstra que aquele local é para Deus. Muitas das vezes o local é para Satanás, porque o que vai valer é o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado e o que está sendo feito. Tá, em muitos locais hoje que tem um grande logotipo, tem uma marca, tem vamos dizer assim, chama a atenção do público por estar o nome de Cristo, o nome de Deus, mas lá dentro é que nós vamos saber se aquilo é uma sinagoga
de Deus ou uma sinagoga de Satanás. Só que Yeshua não precisa ir lá dentro para ver se aquilo é uma sinagoga. Ele tem olhos como chama de fogo. A palavra de Deus diz que ele olha e tudo vê. Então ele viu, tá, que havia pessoas que estavam lutando contra o propósito divino, lutando contra ele. Todas as pessoas que lutam contra o Messias e lutam contra a palavra do Criador, tá, elas não estão servindo a Hashem. A outra coisa, muitas pessoas dizem, eu sou cristão. Mas se as pessoas que são cristãs ou servem ao Messias, tá, não estiver fazendo a vontade do Criador e estiver fazendo a vontade do inimigo, infelizmente essa pessoa está servindo a quem? Se você sabe o que tem que fazer, sabe que tem que fazer a vontade do Criador e não faz, você está fazendo a vontade de quem? Não é de Deus, né? É do diabo. Então só existe dois caminhos. Nós temos que entender, se um local não prega o que Deus manda, está pregando o que Deus não manda. Está pregando o que Deus não manda é uma sinagoga de Satanás. Então quem tem que analisar, tá, e ver se é uma sinagoga são as pessoas que estão ali. E para isso tem que ter conhecimento, conhecer, tá, e praticar a palavra. Yeshua falou que sem ele nada podemos fazer. Outra coisa, ele disse que quem está nele, enxertado nele, tem que dar fruto. Tá? Pessoas que não dão fruto por reino, frutos é o que? As suas ações, a sua transformação, a sua vida, tá, com o Criador. Se essas pessoas não estão, Yeshua falou que vai cortar essas pessoas. Então as pessoas podem se titular, eu sou isso, eu sou aquilo. O que vai valer é o que Deus está vendo que você e que eu estamos fazendo. Muitos estão servindo ao diabo, pensando eles que estão servindo a Deus, porque estão praticando tudo aquilo que Deus abomina. Uma igreja que pratica paganismo, exemplo, cultua o Deus Sol, pode ser uma sinagoga de Deus, cultua deuses pagãos e tem o nome de Deus de Israel. Não pode. Tá? Comete idolatria. Vou dar um exemplo. Quando Moisés subiu o monte, e ele ficou 40 dias lá, o que Arão fez? Fez um bezerro de ouro. Arão estava adorando a quem? A Deus ou aos demônios? O que o povo de Israel estava fazendo? Por isso que morreu muita gente naquele dia. Eles estavam cometendo idolatria. Idolatria é o quê? Prestando culto a um outro Deus. Quando eles prestaram culto a um outro Deus, eles estavam fazendo o quê? A vontade do diabo. Então, eles eram, entre aspas, tinham um nome de povo, mas a sua prática estava caracterizando que eles eram, na realidade, servos de Satanás. Então ir na igreja, se vestir como sacerdote não quer dizer nada. E tá, aos cultos, ouvir a palavra não quer dizer nada. O que vai valer é quem você é. E muita gente tem se titulado que serve a Deus e que faz para Deus, mas na essência, na realidade, está servindo ao inimigo. Espero ter respondido, uma palavra fortíssima, tá? Para que nós venhamos a pensar. Nós temos que botar a nossa mente pensar o que nós estamos fazendo. Será que estamos servindo a Deus? Será que estamos servindo ao Criador? Será que nós estamos fazendo aquilo, tá, que Ele está nos ensinando? Então, eu deixo uma dica para as pessoas que querem conhecer a verdade. Yeshua ensinou, sai dela, povo meu, para não se contaminar, para não pagar com ela. Então você precisa sair desse local que tem placa de igreja, tem nome de Deus, tem liturgia, tem Bíblia, mas que na realidade está se opondo ao Criador. Que Hashem te abençoe.